E aí, caros, tudo bem com vocês? Aqui Márcio Bezerra, eu trabalho com análise e desenvolvimento de sistemas e hoje nós vamos programar, nós vamos conhecer o Vision da OpenAI. Aqui nós estamos na página inicial do Vision, você pode dar uma olhada melhor. Ele inclusive oferece aqui alguns trechos de código que você pode utilizar. A API do Vision, basicamente, ela consegue interpretar imagens e ela consegue responder perguntas relacionadas a uma imagem enviada. Inclusive, ela permite que você compare imagens dentre várias outras coisas que você pode fazer. Nós vamos criar aqui uma aplicação Ionic que vai possibilitar que você faça o upload de uma imagem e vai também possibilitar que você, através de um input, pergunte qualquer coisa sobre essa imagem. É uma aplicação bem simples. O foco aqui é mais não só aprender um pouco de Ionic, mas também conhecer a API do Vision, ou Vision, realmente eu não sei bem como é que é a pronúncia. Mas segundo ele diz aqui, ela faz parte do GPT-4. Vamos codificar. Bom, eu já aumentei aqui o tamanho das fontes, acredito que esteja no tamanho bom, vou até aumentar mais um pouco. Vamos para uma pasta onde você costuma colocar seus projetos. Eu costumo organizar meus projetos em pastas, por exemplo, projetos/Ionic, projetos/Blazor. E aqui eu vou primeiro mostrar qual é a minha versão do Ionic. A versão que eu estou utilizando é Ionic version. É a 7.2.0, a versão do Ionic CLI que eu estou utilizando. E quanto à instalação do Ionic, eu tenho vídeos aqui no canal que explicam como é que você instala. Se eu conseguir encontrar o vídeo, vai estar passando um card aí na descrição. Ou você pode também fazer uma busca no canal que você vai encontrar. Para criar uma nova aplicação Ionic, você vai disparar Ionic Start. Aqui você vai colocar o nome da aplicação, eu já estava fazendo um teste aí. Por exemplo, nós podemos colocar o nome de Vision ou Vision, realmente eu não sei direito a pronúncia. Vou ficar chamando de Vision aqui, teste. Né? Então dessa maneira você pode oferecer também outros parâmetros, mas a gente vai deixar assim mesmo, a gente vai deixar que ele pergunte os parâmetros para a gente. Nós vamos trabalhar em cima do Angular, até porque o Angular é sempre mais utilizado com Ionic desde do passado aí. Na verdade o Ionic já iniciou com o Angular e agora o Ionic possui também integração com React e com Vue.js. Mas nós vamos no Angular aqui. Eu vou utilizar aqui uma aplicação simples, uma blank mesmo, a aplicação branca não tem nada, é um template que não tem nada para você iniciar a desenvolver. E aqui vem uma coisa bem interessante e importante, é que o Ionic novo, ele já é compatível com a nova versão do Angular. E o Angular ele tem um esquema agora de módulos do tipo standalone. Você pode trabalhar da maneira antiga, utilizando os módulos como trabalhava antigamente no Ionic com o Angular, mas você também agora pode utilizar a metodologia dos módulos standalone. Por exemplo, nós vamos trabalhar com a nova maneira de standalone e você vai notar que até mesmo o arquivo appmodule vai desaparecer do projeto. Ou seja, aqueles arquivos de módulo não são mais necessários. Você faz a importação dos módulos no próprio código que você está desenvolvendo. A gente vai ver como é que é isso aqui. Então vamos no standalone. Ele já instala o Capacitor, é bem interessante isso. A equipe do Ionic incentiva que você utilize o Capacitor, até porque foi produzido pela própria equipe do Ionic. Antes, pela minha lembrança, ele perguntava se você iria utilizar Cordova ou Capacitor, mas agora ele já instala sem perguntar. Nesse ponto aí ele pergunta se você quer criar um cadastro no Ionic Account. Vamos seguir o padrão. Bom, e é importante você ler aqui esses passos que ele está informando no final da criação do projeto. Então, você vai entrar na pasta, logicamente. Se você quiser servir a aplicação como uma aplicação web, porque uma aplicação Ionic é uma aplicação híbrida, ela tem tanto a parte nativa como a parte web. Então, se você quiser executar ela como web, você digita o comando Ionic Serve ou Ionic S para os mais íntimos. E se você quiser adicionar o Capacitor, você utiliza o comando Ionic Capacitor ADD, que na verdade você pode abreviar para Ionic Cap ADD. Se você quiser mudar os ícones do projeto e a splash screen, você pode utilizar esse comando aqui, Cordova Res Skip Config Copy. Nesse vídeo aqui, se houver tempo, nós vamos apresentar também a aplicação rodando no dispositivo móvel. Na verdade, no emulador, que seria a mesma coisa. Vamos limpar a tela aqui e fazer o que ele pediu inicialmente, que foi entrar na pasta que nós chamamos de Vision Test da aplicação. Nós vamos codificar aqui utilizando o Visual Studio Code. Ele abriu aqui em outra janela, nós vamos tentar passar para cá. Ok, vamos dar aqui uma maximizada. E eu já vou logo mudar aqui para o meu perfil. Eu costumo trabalhar com profiles aqui e já está no profile correto, então vamos deixar aqui. É bastante útil essa função do Visual Studio Code de profiles, em que eu posso ter profiles com componentes que só vão para aquela determinada tecnologia. Isso é mais para quem trabalha com mais que uma tecnologia.
Por exemplo, se eu vou trabalhar com Node, eu mudo para cá, para Node. E aqui eu só vou ter as extensões que são relacionadas ao desenvolvimento com Node. Do mesmo jeito eu faço para Python, React, mas eu vou deixar aqui em Ionic e Angular. Tem vídeos aqui no canal que explica como é que você cria aí esses profiles, como é que você prepara o ambiente para desenvolvimento com Ionic. Se esses vídeos já tiverem sido publicados, então eu vou colocar um card aqui. Mas você pode dar uma procurada, porque alguns vídeos podem ter sido publicados depois desse. Bom, vamos tentar dar um zoom aqui. Acho que desse jeito está razoável. Bom, passando bem rápido por aqui. Esse vídeo é mais para quem também já conhece pelo menos um pouco de Ionic. Aqui você tem a pasta Node Modules, que é onde fica os componentes npm que você vai instalando. Aqui é a pasta Source, onde tem todo o código da aplicação. Aqui são arquivos de configuração dos navegadores, aceito. Editor config, configurações do próprio editor, configurações do ESLint. E tem arquivos de Git e vários outros arquivos, como por exemplo, esse bem importante aqui, o arquivo de configuração do capacitor, onde você, por exemplo, vai definir o bundle da aplicação, vai definir para onde é o diretório web, né? Vai definir o esquema em que o Ionic vai servir a aplicação, se é HTTPS, HTTP. Bom, mas nós já vamos fechar aqui e nós já vamos executar a aplicação sem ter mexido em nada, só para ver como é que é inicialmente o template que ele cria. Então eu vou dar um Ctrl aspas simples para abrir aqui o terminal. E vou disparar já o comando que inclusive você viu no início, que é o comando Ionic. Você pode digitar Ionic serve ou Ionic S para a gente executar. E a aplicação já abriu aqui em outra janela, ela está servindo aí na porta 8101. O motivo é porque já existe uma aplicação Ionic rodando aqui e por esse motivo ele não selecionou a porta padrão de costume, que é a 8100. De qualquer maneira, só para ele entrar na porta certa, eu vou parar aqui a aplicação que está rodando e executar novamente, só para a gente não começar meio, eu diria, fora do padrão. Então eu vou parar aqui, vou dar um Ctrl C, vou limpar aqui a tela e vou executar novamente. E agora você pode notar que a aplicação está servindo normalmente na porta 8100, como de costume, e a aplicação já abriu aqui um navegador em outro monitor que eu vou tentar trazer para cá. E vou tentar a proeza aqui de colocar, já que a gente vai mexer na tela, a gente vai criar coisas, eu vou tentar colocar lado a lado aqui as janelas para ficar talvez melhor da gente ver a aplicação. Vou tentar puxar essa aqui um pouco mais para cá. Vai ser um pouco complicado aqui, mas acho que vai dar certo. Posso deixar assim que eu acho que está razoável aí. Bom, essa página aqui que ele mostra é a página Home, então nós já vamos editar essa página Home, Ctrl P, eu procuro aqui, Home Page, a página que você está vendo é essa daqui, homepage.html, e nessa página nós vamos excluir, deixa eu tirar esse navegador que a gente não está precisando, nós vamos excluir aqui, desculpa, navegador não, terminal, estou confundindo aqui as coisas, nós vamos excluir tudo que tem aqui, vamos deixar só, vamos excluir esse header aqui. Vamos colocar aqui, trocar esse texto por um título mais adequado, por exemplo, GPT-4 Vision. E esse parágrafo aqui nós vamos dar um Ctrl Shift K para excluir ele. Aqui a página já atualizou e como você vê só tem aquele texto que nós colocamos. E aqui vai ser o seguinte, nós vamos criar aqui um item, um item aqui, com um input, na verdade um ion input. Ele está dando erro aqui, já já nós vamos ver por quê. E nesse input nós vamos colocar um label. O label agora é assim, é uma maneira nova de você colocar o label. Esse input vai ser o seguinte, nós vamos criar um input, uma imagem e um botão para você selecionar uma outra imagem, e esse input aí vai ser a pergunta que você vai fazer sobre a imagem. Portanto, nós podemos escrever aqui, pergunte algo sobre a imagem. Nós vamos dizer que ele é do tipo texto, type text, e vamos fazer com que esse rótulo fique em cima da caixa de texto, setando a propriedade label placement como um float. Vamos salvar tudo aqui. E agora você viu que ele já corrigiu, era apenas um problema porque alguma coisa aqui não estava salva. Vamos até quebrando linha aqui porque está muito apertado. Eu vou até tirar essa parte do navegador de arquivos ali do lado. E outra coisa que nós vamos fazer é, quando eu começar a digitar aqui, ele não tem uma opção de limpar. Então nós vamos fazer isso aqui. Ele tem uma propriedade clear input que a gente vai colocar como true. E não adiantou porque ele formatou da maneira que estava aí. Então, aqui você já tem um botãozinho limpar. Ok, então nós vamos criar aqui um botão, um ion button, que na verdade é o botão que vai realmente chamar a API do Vision. Então nós vamos colocar aqui um texto como perguntar. Vamos aproveitar aqui e criar logo um outro botão. Minhas teclas de atalho não estão funcionando bem nessa máquina, então eu vou copiar normalmente dessa maneira aqui. Esse outro botão aqui, a gente vai
colocar como rótulo selecionar. Ele já está dando erro ali de novo porque ele fez modificações ali no arquivo TS de TypeScript e nós não salvamos. Selecionar imagem, pode ser assim. Vamos salvar também esse aqui para ver se ele ajeita lá. Então você viu que está tudo mal feito, mas a gente ainda vai dar um jeitinho aí de melhorar. Bom, entre esses dois botões, nós vamos colocar também uma imagem normal, um IMG. Está até sugerindo alguma coisa aí, mas só que a gente vai procurar aqui uma imagem na web para colocar aí. Por enquanto a gente vai deixar assim. E aqui embaixo nós vamos criar um Ion Card, que eu vou já explicar para que vai servir isso aqui. Inclusive eu vou até pegar aí a dica, vou até aceitar essa dica para ir mais rápido. Só que eu acho que ele não fechou aqui o Ion Card, né? Ok. Vai ser um layout bem simples. Aqui eu vou inclusive até deixar assim, resultado. Vou colocar como resposta. E essa aqui, esse Ion Card aqui, é onde vai ficar a resposta sobre a pergunta que você fez relacionada à imagem. Só que aqui no lugar da gente usar um P, eu poderia até deixar como um P mesmo aí. Eu acho que eu vou utilizar aqui um... Aliás, eu vou deixar mesmo um P aí. E ele está dando uns erros, vamos ver por quê. Vamos ver se a gente precisa salvar. Que ele está dando aqui. Bom, já corrigiu. O motivo dele estar dando esses problemas é porque a cada item que você... O Ionic mudou bastante, né? Então a cada item que você vai adicionando ali na sua página HTML, ele vai criando. Porque é dessa maneira agora que você faz os importes, desculpa, dos componentes que você vai utilizando. Isso porque nós estamos utilizando o estilo aqui standalone de módulo. Bom, então vamos dar uma ajeitada nisso aqui que está horrível. Vamos pegar aqui o homepage. O arquivo SAS, SCSS. Aqui nesse container strong, eu já vou aproveitar para... Porque ele é isso aqui, se você for dar uma olhada aqui na página. Aqui nós temos o container e temos aqui o strong que ele está se referindo. Então vamos aproveitar para distanciar ele um pouco, ele está muito junto aí. Vamos criar aqui uma margem bottom de 20 pixels. Por enquanto não deu para notar a diferença, tudo bem. Eu vou apagar tudo que tem aqui nesse container, que é toda essa área. Nós vamos utilizar aqui um display flex. Na verdade eu vou até aceitar essa sugestão da IA aí, porque eu vou mudar algumas coisas. Aqui no caso eu vou colocar 100 VH para que ele fique, para que ele pegue a altura toda da tela. Vamos ver como é que está ficando já aí. Esse display flex e flex direction coluna vai fazer com que os itens fiquem um abaixo do outro. Deixa eu ver aqui como é que está o HTML. É porque nós colocamos tudo dentro do Ion Item, então eu vou puxar esse, na verdade só o que é para estar dentro do Ion Item aqui é só esse input, a ideia é essa. Aí você viu que ele já formatou mais ou menos, mas a gente vai dar ainda uma melhorada. Aqui nesse IMG eu fiz uma busca na web por uma imagem, espero que não tenha direitos autorais nessa imagem. Foi uma imagem buscada aleatoriamente, vou tentar puxar ela para cá. E eu vou, essa imagem aqui, a imagem de carros, e eu vou tentar copiar aqui esse endereço, vou inclusive fechar. E vou setar já ela aqui, apenas para que a gente tenha, possibilite a gente formatar melhor ela na tela aí, ok? Então, como só temos um componente de imagem, podemos fazer isso, podemos nos referir aqui à própria tag. Eu vou por hora aceitar o que a IA está dizendo aí, mas não é bem assim. Isso porque eu vou dizer que a largura dessa imagem é 100%, eu não vou modificar a altura, vou dar uma margem embaixo aí para ela se distanciar um pouco, uma margem bottom de 20px novamente. Na verdade a gente vai melhor 10px aqui, mas a gente também não vai colocar só na parte de baixo, a gente vai dar margem em toda a imagem. E para que ela não fique esticada, como você está vendo aí, nós vamos utilizar aqui o Object Fit como cover, do jeito que ele está sugerindo aí. Então ela ficou dessa maneira aqui. Como nós só temos também um input na tela, então nós vamos nos referir aqui ao próprio componente. E um input. Eu vou colocar aqui uma largura mínima de, sei lá, 400px, só para ele não ficar muito pequeno aí na tela. Vou tentar colocar aqui uma margem bottom, para que ele não fique muito próximo ali do botão, talvez de 20px. Bom, eu acho que ficou legal, ficou mais ou menos aí. E eu acredito que a gente possa deixar assim, afinal de contas aqui a parte de layout não é o foco principal do vídeo. Mas agora nós vamos criar as variáveis que vão fazer o bind com esse texto aqui, com esse texto da pergunta e com essa imagem que por enquanto nós colocamos fixo no HTML. Então aqui no código nós vamos criar duas variáveis. Uma, por exemplo, é a image, que a gente vai, eu vou copiar, aqui eu estou com um problema aqui com minha aspas simples. Eu vou aceitar essa sugestão só para que ele coloque aspas simples, eu estou com um problema aqui com o teclado, com a configuração. Só que eu vou copiar essa daqui, essa imagem, para colocar aqui. E vou fazer um bind agora, no lugar de eu utilizar essa imagem fixa como está aqui, vou fazer um bind com a variável que eu acabei de criar, que é a variável image. Como eu não salvei aqui, ele deu um erro.
Para a pergunta, nós vamos criar aqui uma variável queryText, que a princípio nós vamos deixar ela sem nada, vamos deixar assim. Mas nós vamos fazer o bind aqui da caixa de texto, que é desse input, onde é que está o input aqui? Desse input com essa variável que nós acabamos de criar. Então aqui, aqui eu vou colocar um ngModel, e o ngModel vai ser para a variável queryText. Logicamente que ele vai dar um erro agora, porque para a gente utilizar o ngModel, a gente tem que declarar aqui, fazer uma importação do forms module. Ok? Aí você nota que ele já corrigiu. E nós vamos também criar mais uma variável para a resposta. Response text, que vai ser a resposta do Vision. Para esse botão de selecionar a imagem, se você estiver utilizando a aplicação na web, ele vai selecionar mesmo normalmente, vai abrir o navegador de arquivos do sistema operacional, mas a ideia é que se você tiver no dispositivo móvel, ele vai abrir a galeria. Portanto, nós vamos precisar de utilizar o componente câmera do Capacitor. Se você procurar aqui, eu vou até aproveitar esse navegador aqui, deixa eu dar uma aumentada mais aqui só por enquanto. E se você procurar aqui Ionic Câmera, você vai logo para essa primeira página, que eu vou colocar aí o link na descrição. E aqui explica, por exemplo, como é que você instala o Capacitor Câmera. Inclusive, ele informa que você precisa, no Android, que nós ainda não adicionamos à plataforma, incluir aqui esses permissions. E explica também, dá aqui um código de utilização de exemplo que nós vamos aproveitar. Então vamos logo copiar aqui, vamos fazer a instalação, como ele está sugerindo. Deixa eu abrir aqui o terminal. Ele sugere aqui a gente disparar o comando npx capsync, mas nós não temos ainda a plataforma. Então nós vamos aproveitar para já incluir a plataforma do Android. Então Ionic Capacitor ou Cap add Android, como você está vendo aí. Então eu já estou incluindo a plataforma nativa do Android, a parte nativa do Android, porque se houver tempo nós vamos também executar a aplicação em um dispositivo, na verdade em um emulador aqui. Uma vez que nós adicionamos a plataforma, eu vou dar aqui um Ionic Build total com --prod para ele criar a pasta www. Ele está perguntando aqui sobre política de privacidade do Google, eu vou seguir aqui o padrão. Então, você nota que ele transpilou tudo com sucesso, ele compilou, gerou o bundle com sucesso. Então, dessa maneira, nós já podemos executar aqui o comando npx capsync, que é o que nós vamos fazer agora. E nós vamos aproveitar para copiar esse código aqui, até para ir mais rápido, esse código de exemplo que ele está dando, em que ele... Vamos copiar essa parte aqui. Isso porque nós vamos criar aqui um método que nós vamos chamar de select image, que é o que vai ser disparado com o botão selecionar a imagem. Então vamos chamar ele de select image aqui. Eu já vou aproveitar para colar o método assíncrono. Câmera, deixa eu ver se ele vai ajudar a gente a importar lá em cima. Então ele está importando já de capacitor, câmera que nós instalamos. Isso aqui também é do capacitor, ok? Só que o retorno aqui, a gente vai querer que a imagem seja retornada como base 64. Então nós vamos trocar isso aqui por data URL. E aqui, lembra da variável imagem que nós criamos lá em cima? Nós vamos setar ela, está até atrapalhando um pouco aí a IA, como a data URL, acertou aí. Só que isso aqui é o dis, né? É dis. A gente tem que colocar o dis aqui para nos referir à variável que nós criamos, ou seja, essa variável aqui. Então, por exemplo, ele vai iniciar com essa imagem aqui, não é que eu copiei da web, mas depois que você selecionar, ele vai substituir essa imagem por outra. E ele está marcando aqui porque ele está dizendo que essa propriedade pode ser undefined, então nós vamos obrigar ela a não ser, colocando um ponto de exclamação aqui. Vamos copiar aqui esse método que nós criamos e já vamos colocar aqui como clique do botão selecionar a imagem. Então eu já vou aqui codificar o evento, clique, vamos colar aquele método lá, salvar tudo. Vamos executar a aplicação com o Ionic S mesmo ainda no navegador. Como nós vamos sair dessa página, vamos aproveitar para copiar isso aqui, esse trecho de código, porque nós já vamos aproveitar também para colocar aqui na nossa página Android, na nossa pasta Android. A gente procura aqui app, vamos aqui em src, main, Android manifest, e aqui embaixo, onde tem já essa uses permissions aí, nós vamos colocar essas aqui. Ele não formatou bem aí, vamos tentar dar uma formatada. Pronto, podemos fechar esse arquivo, E a imagem aqui, como você viu, ficou um pouco grande, então nós temos que mexer mais aqui nos estilos. Vamos voltar aqui para o nosso arquivo SCSS e vamos dizer que... Vamos definir aqui uma altura. Talvez possa ser... Vamos ver aqui uns 400 px para ver como é que fica. Que está um pouco ruim de passar aqui para o lado, pronto. Acho que pode ser menos, pode ser uns 300.
Acredito que esteja bom aí. Vamos fechar essas outras. Bom, então quando eu clicar em selecionar aqui, ele vai abrir, no caso, como eu estou utilizando no computador normalmente, na web, ele vai abrir o navegador padrão do sistema operacional para selecionar os arquivos. Eu já tinha baixado aqui algumas imagens para fazer uns testes. Então aqui é outra imagem e aqui é uma outra imagem que eu baixei para a gente fazer aqui uns testes. Pronto. Então nós já vamos codificar a chamada API do Vision do GPT-4. Para isso eu vou aqui aproveitar novamente esse navegador aqui, vou digitar GPT Vision para ele ir para aquela página que eu já mostrei, que eu vou colocar aí o link na descrição. Isso porque nós vamos ver aqui alguns exemplos de código, porque nós vamos aproveitar algum código que ele está colocando aqui até para ir mais rápido. Por exemplo, isso aqui é um código em Python, mas a gente pode aproveitar pelo menos essa parte aqui do payload e dos headers também. Isso porque aqui, deixa eu fechar aqui esse terminal para a tela ficar maior. Aqui nós vamos criar um método que nós vamos chamar de, pode ser Query Vision, escolar aquilo que nós copiamos, só que isso aqui é um código que está na verdade esse código está em Python, né? Mas como isso aqui é JSON, a gente vai poder aproveitar aqui alguma coisa, por exemplo, eu vou criar aqui um const, isso aqui na verdade é um string do tipo, é uma concatenação que ele está fazendo, a gente vai colocar dessa maneira aqui, é uma interpolação, desculpa. Nesse payload nós vamos também declarar uma variável aqui como const, e aqui nós vamos substituir na verdade pela nossa variável image, que já é um base64, foi por isso que eu coloquei ela como base64 ali, e o que ele espera aqui é um base64 na verdade, se você for olhar na documentação. Eu vou deixar tudo como está, mas eu só vou tirar esses, acredito que seja bom tirar essas aspas aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer isso de maneira rápida. Então tirei essas e agora eu vou tirar essas. Eu acredito que o código fique bem melhor assim. Agora a gente tem que ver onde é que termina isso para a gente colocar aqui um ponto e vírgula no final. Pronto, nós já temos aqui os headers e o payload que nós copiamos lá. Só que a gente não tem ainda, por exemplo, essa API key aqui, que a gente vai já resolver esse problema. Aliás, vamos aproveitar para resolver isso agora. Então aqui na página platform.openai.com você procura aqui API Keys. Eu já tinha feito aqui uns testes com algumas API Keys. Nós vamos criar aqui uma nova API Key. Lembrando que agora mudou aqui. Você pode dar total permissões para as API Keys que você cria. Você pode restringir ela por modelo. Você pode dar uma olhada melhor aí, dar uma estudada melhor nisso aqui. Por assistentes, fine tuning, files. Então você tem uma maneira de restringir agora, ou então você pode deixar ela como um read only também aqui. Mas nós vamos utilizar o all aqui, já que isso aí é uma chave temporária que nós vamos criar. E nós vamos dar um nome aqui de Code Total Vision, por exemplo. Create. Esse é o único momento que você pode copiar essa chave. Então depois que você fechar, para você copiar, você teria que criar outra. O que você pode é editar o nome se quiser, ou excluir a chave. Já podemos fechar, vamos deixar aí por hora. Só que o ideal, não é bem o local ideal para colocar uma chave de API, mas como é só um exemplo aqui, nós vamos colocar ela aqui no nosso environment. Aqui nós vamos criar uma, por exemplo, GPT API Key, que é igual, eu vou aceitar só porque eu estou com um probleminha na aspa simples aqui, para eu colar minha API Key aqui, só que isso aqui não é igual, né? A gente não está trabalhando com Python aqui, né? Com .NET, então pronto. Só que eu vou repetir essa chave, isso aqui, para quem não sabe, esse environment é o seguinte, são propriedades que você pode dar para a aplicação, você pode colocar várias propriedades aí, e o bom desse estilo, desse tipo de arquivo, é que você tem os environments para produção e para desenvolvimento. Se tiver no ambiente de desenvolvimento, ele vai utilizar essa chave de API. Mas você tem um outro arquivo aqui, que é o environment.prod, que as propriedades que você colocar aqui vão ser utilizadas quando o aplicativo estiver em produção. Então, por exemplo, você pode ter uma chave de API para desenvolvimento e outra para produção. É bem útil. Então nós vamos colar aqui. Também, no nosso caso, a de produção vai ser a mesma coisa. E vamos salvar tudo. Nós já temos aqui uma chave de API. Então, aqui no código, nós já podemos utilizar ela, por exemplo, colocando aqui, para fazer uma interpolação de strings, a gente coloca aqui $1 na frente. E lógico que ele está dando erro porque essa variável não existe. E aqui a gente chama environment. E a variável que nós criamos lá, que foi essa aí. Nós vamos aqui iniciar utilizando o fetch. Você poderia também instalar, por exemplo, o HTTP Client, que é comum utilizar com Ionic, mas nós vamos utilizar o fetch. Inclusive, vai ocorrer um erro aqui e eu vou utilizar o fetch inicialmente de maneira proposital para você ver um erro que vai ocorrer. E você vai notar que nós vamos precisar, na verdade, utilizar um componente do próprio capacitor para fazer a requisição de post que nós vamos fazer aqui. Então, aqui eu vou criar, deixa eu dar uma aumentada, tá lá no final da tela, né? Vou criar aqui um post response
response. Aproveitando essas sugestões aí, até para poupar digitação, nessa parte é bem útil a IA integrada aqui ao editor. Só que nós vamos ver, deixa eu ver se está tudo certo. Já está tudo certo. Era exatamente isso mesmo, só que não está não, porque esse método aqui, ele é assíncrono, então teríamos que colocar um await aqui. E como esse método aqui ele tem que ser async, porque nós estamos utilizando await embaixo. Só que nós temos que verificar se esse endereço está correto. E nós vamos fazer isso naquela página. Aqui ele deve ter, naquele código mesmo, de exemplo, acredito que possa ter o endereço correto. Eu acho que foi esse aqui, então o endereço deve ser esse, né? Ok, vamos fazer aqui um console log no response aí. E nós vamos deixar só assim no log mesmo, até porque isso aqui não vai dar certo. Você vai notar que não vai dar certo. Deixa eu abrir aqui o... Ele já está em execução, vamos aqui para a aplicação. Então vamos deixar ela assim e eu vou... Inclusive abrir aqui as ferramentas, vou dar um F12 para a gente ver. Vai ficar aqui meio imprensado, mas eu acredito que dê para... Deixa eu ver se não está faltando... Ah sim, falta a gente setar, falta a gente atribuir o método. Vou até fechar novamente aqui. Falta a gente atribuir o método ao botão. Então, voltando aqui para o arquivo homepage.html, a gente tem aqui, cadê o botão? Aqui o botão, a gente vai atribuir um clique a ele, e ele vai chamar aquele método. E uma coisa que a gente esqueceu é que aqui na resposta, nós vamos colocar nossa variável de resposta lá, que é aquela que a gente criou. Então, é o response text, exatamente esse aqui. Bom, então aqui eu vou selecionar uma imagem. Ele já mudou aí. Vou fazer uma pergunta, o que tem nessa imagem? Clicar aqui em perguntar. Acho que nós esquecemos. Ah, sim, já veio aqui uma resposta. Eu não sei se vai dar para você ver aí. Infelizmente eu estou sem o zoom aqui, mas veja o erro que deu. Deu um erro de course. Então, por que isso ocorre? Porque nós estamos utilizando aqui o Ionic como se fosse uma página web. Estamos utilizando puramente TypeScript e JavaScript aqui. Quando você faz uma requisição utilizando dessa maneira, utilizando JavaScript, eu diria assim, se o domínio da sua requisição, no caso aqui o nosso domínio é localhost 8100, se o domínio for diferente do domínio da API que você está chamando, que no caso aqui é api.openai.com, vai ocorrer um erro de CORS. Isso porque o servidor do OpenAI, ele tem o CORS ativado lá. Então, ele pode desativar lá, mas a gente não pode desativar isso aqui. Então, eles têm política de CORS lá. Então, eles não permitem esse tipo de acesso. Por esse motivo, nós vamos ter que mudar aqui a abordagem. Eu fiz propositalmente dessa maneira, de maneira proposital, para você entender isso aí. E nós vamos passar a utilizar um componente HTTP do próprio Capacitor. Então, no lugar de usarmos assim, inclusive eu vou até aproveitar para mostrar também a página web do componente aqui. Acho que digitando Capacitor HTTP já cai nele, vamos ver. Deixa eu ver se é esse aqui. Pronto, é esse componente aqui. Eu vou também colocar esse link na descrição. A gente já pode também aproveitar algum código que ele tem aqui de exemplo, como por exemplo esse... Vamos até copiar logo isso aqui. Acho que é só isso que a gente pode aproveitar. E aqui embaixo, nós vamos comentar essa parte aqui, porque nós não vamos mais utilizar o FET. Você pode também fazer um teste aí com o HTTP Client. Nós vamos colar essa parte que nós copiamos e eu acredito que ele vai me dar uma ajuda aqui para eu importar do Capacitor Core esse componente Capacitor HTTP. Isso aqui eu acredito que também seja do Capacitor Core, pronto. Só que nós vamos trocar esses dados aqui pelos dados reais, no caso a URL é essa aqui. Os headers, ele está nessa variável headers que nós criamos, então vamos colocar ela aqui. E aqui é o payload que nós criamos lá em cima, que eu vou já mostrar, que é aquele payload que inclusive a gente esqueceu de colocar aqui a pergunta, né? Que a nossa variável ali é query text. Acho que eu vou deixar esse max tokens aí, eu acho que não tem problema. Podemos deixar esse console log aí, já vou até apagar isso aqui para economizar espaço. E aqui embaixo nós já vamos preencher nossa variável de resposta, que é a response text. Pronto, ele já... Vou até aproveitar aqui o que ele fez, só que parece que está errado isso aqui. Só vai até content, não tem esse... Deixa eu ver se ele dá aqui um exemplo de resposta. Ele não vai dar um exemplo de resposta, mas você pode utilizar o próprio console log para ver isso aqui, que a gente vai ver quando nós estivermos executando a aplicação, que inclusive vai ser agora. Só ver se não tem algum esquecimento. Bom, vamos abrir novamente aqui o terminal. Ok, vamos para a aplicação. Deixa eu dar só uma minimizada aqui para não ficar tão grande. Vou selecionar aqui uma outra imagem. Por exemplo, essa aqui, que eu posso perguntar o que... Você não pode perguntar qualquer coisa sobre essa imagem aqui. O que está ocorrendo nessa imagem? Vamos até limpar aqui o terminal. E aqui ele deu a resposta. Veja que interessante, veja que legal.
Na imagem há um carro de polícia estacionado ao lado de uma calçada. O veículo é do Departamento de Polícia de Nova York. Olha, chegou ao ponto de dizer isso aí, bem interessante. Como indica sua sigla e o emblema, né? Quer dizer, ele chegou ao ponto de ler o emblema. E aqui você pode fazer outros testes interessantes, como por exemplo, vamos brincar mais um pouco, vamos selecionar aqui uma outra imagem. Não sei se essa é a mesma, pronto. A gente esqueceu de limpar aqui o prompt, mas tudo bem. Criamos aqui esse ícone de limpeza. Podemos fazer perguntas também desse tipo aqui. Quantos carros, veículos, sei lá, aparecem na imagem? Perguntar. Aqui ele deu um erro, nós vamos ver o que foi. Depois a gente vê melhor esse erro aqui, mas na verdade eu estou vendo que ele foi um erro de course também. Mais uma coisa que eu notei, que eu senti falta aqui, foi que é preciso ter uma ampulheta, porque fica muito... A usabilidade fica muito ruim em ele esperar e você não sabe se ele está esperando realmente. Então, para fazermos isso, nós vamos aqui no construtor e vamos declarar aqui um private loading CTRL, vamos chamar com esse nome aí, e vamos aceitar aqui. É um load controller mesmo. Vamos ver se ele vai... Por algum motivo ele não está ajudando aqui, mas tudo bem, a gente faz manual. Então vamos fazer aqui um import. Já preencheu? Pronto, é isso aí que eu queria. E aqui em cima na requisição nós vamos chamar esse loading, que é exatamente isso aí, só que ele esqueceu de colocar o presente, né? Aqui embaixo, loading, tá aí, é isso aí. E como boa prática, a gente vai criar aqui um try finally, para a gente fazer o dismiss do loading, que é o que ele escreveu aí. Só que nós não vamos usar esse código e eu acho que nós vamos aproveitar e fazer um tratamento de erro aqui também, que é... Eu vou colocar um catch, pronto, é isso aí mesmo. Mas aqui eu vou colocar um alert normalmente, até para a gente poupar tempo, não é bem o foco do vídeo. Vamos aceitar isso aí que ele fez. Só que logicamente o código aqui não vai ser esse, né? Vai ser todo esse código aqui que nós vamos copiar e colocar ele dentro do try ali. Uma outra coisa que nós vamos fazer que nós esquecemos foi de limpar a variável de pergunta, então this.queryText limpou. E agora nós vamos salvar tudo e fazer um novo teste. Esquecemos de mudar esse texto aqui, que ficou meio feio. Então aqui, esse texto na verdade, ele tá aqui. Vamos GPT-4 Vision. Pode ficar assim, diminuir mais aqui. Selecionar aqui uma imagem. Repetir aquela mesma pergunta, quantos veículos aparecem na imagem? Eu vou até copiar a pergunta, porque se ele der aquele erro de CORS, é porque a OpenAI... Esse site da OpenAI, ele não permite, ele tem política de cores e você não vai poder rodar ele assim. Você vai ter que rodar ele de maneira nativa pelo dispositivo que nós vamos fazer um teste também aqui. Então já selecionei aqui uma imagem, vamos clicar em perguntar. Agora o loading já apareceu, bem legal, né? E dessa vez por algum motivo ele não deu erro de cores, então fica aí como dever de casa você descobrir por que uma vez ele deu, outra vez não. E a resposta foi na imagem há um veículo de bombeiros visível e uma parte de outro veículo. É uma inteligência impressionante, porque ele não só disse a quantidade, mas ele disse que tem uma parte de outro veículo. É muito, muito legal isso aqui. Bom, e para finalizar, nós vamos tirar essa imagem inicial que nós colocamos aqui, que foi apenas... Nós colocamos ela apenas para um teste. Ela nem é base 64, portanto, provavelmente pode ocorrer até um erro no ChatGPT. Eu acho que ele não vai aceitar assim. A gente pode fazer um teste para ver se ele aceita uma imagem que não é base 64. Então, essa imagem é a inicial. Eu vou colar a pergunta, vou perguntar novamente. Eu acredito que ele vai dar um erro, porque essa imagem ela não está como base 64, não sei, é um teste que eu estou fazendo. Mas na verdade nós colocamos essa imagem inicial apenas como um placeholder. Pode ser que... E se ele der um erro também, vai ser útil? Parece que não, porque ele está até demorando aí nesse loading. Não deu. Então você pode deixar essa imagem aí, é como se fosse uma imagem inicial, mas na verdade, na prática, seria melhor que você colocasse aí, ou retirasse a imagem, porque fica chato inicialmente já ter uma imagem aí, ou colocar um placeholder de uma imagem. Bom, então nós vamos parar aqui a aplicação Ionic, você viu aí, e agora nós vamos rodar a aplicação no dispositivo, que na verdade não é bem um dispositivo, nós vamos rodar no emulador, até porque eu não vou ter no momento aqui um dispositivo disponível para fazer esse teste. Então, para isso, nós vamos disparar o comando Ionic cap run, comando run, Android. Ele já vai rodar a aplicação daqui mesmo, sem passar pelo Android Studio. Aqui ele pergunta qual é o emulador. Eu estou com esses dois emuladores aí. Eu vou nesse segundo. Deixa eu ver se eu consigo passar o emulador para cá, para a gente dar uma olhada. Pronto, está aí o emulador. E vamos aguardar a instalação da aplicação. Nesse ponto aí, quando ele já vai começar a copiar os arquivos e instalar a aplicação no emulador. Como nós não definimos um splash screen, então ele coloca padrão. Essa é a splash screen padrão do Ionic.
Bom, e tá aí a aplicação, ela ficou branca porque nós não trabalhamos ali em temas, então foi por isso que ela ficou assim. Vamos ver se tem como a gente colar. Vamos digitar aqui uma pergunta, por exemplo, você, inclusive o acento aqui eu acho que não vai dar para colocar, sabe informar em que cidade estão esses veículos? Perguntar. E ele não está dando resposta porque provavelmente nós esquecemos uma configuração importante aqui no arquivo capacitor config.ts, onde nós vamos ter que criar uma chave nova aqui, plugins, e vamos ter que informar que o capacitor HTTP, vamos ter que informar que ele está habilitado nesse projeto. Então vamos colocar enable igual true aqui. É só isso. E vamos executar novamente a aplicação. Antes disso eu vou ver se eu consigo copiar esse texto para não ter que digitar novamente. Tá meio estranho, tá aparecendo aqui. Tá realmente... Vamos aqui em selecionar tudo, copiar. E vamos executar novamente aqui o comando, apontando para o emulador correto. Ele está executando novamente aqui a aplicação. Vamos ver se a gente consegue aqui a proeza de colar o texto. Peste. Vamos fazer um teste aqui, perguntar. E aqui embaixo a resposta, eu estou sem meu zoom aqui, mas eu acredito que dê para você ver aí. Os veículos estão localizados na Times Square, que é uma famosa intersecção comercial e um grande centro de entretenimento em Manhattan, Nova York. Bom, caros, então agradeço bastante pela atenção. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. É bem complicado fazer um vídeo desse. Eu ficaria muito grato se você curtisse o vídeo e seguisse o canal. E até a próxima.